Pessoal, tudo bem? Essa é a nossa 11ª videoaula de extensão florestal e com ela a gente inicia a parte final das nossas discussões. E como a gente sempre tem feito, antes de começar uma parte nova, um estudo de caso para dar uma relaxada ao mesmo tempo que a gente pensa sobre algum problema concreto e real existente no Acre. A gente já fez isso com a copaíba, já fez isso com a carne de animal silvestre, já fizemos isso com o cacau nativo e agora vamos fazer com o Rio Acre. Esse projeto do Rio Acre, o nome do projeto é Ciliar Só Rio Acre, foi um projeto, ele é o segundo projeto de extensão mais importante da engenharia florestal da UFAC. O primeiro é o do cacau nativo, estou falando importância em termos de orçamento. O cacau nativo teve um recurso do CNPq da ordem de R$400 mil, algo muito raro, se não único aqui na UFAC, na engenharia florestal da UFAC. O Ciliar Só Rio também não foi diferente. Nós conseguimos R$200 mil para fazer esse trabalho no Rio Acre e depois conseguimos mais R$100 mil, algo também inédito, para fazer o mesmo trabalho no Purus, no Rio Purus, nos 3 municípios do Acre cortados pelo Rio Purus. Ou seja, a ideia significa que a ideia emplacou. E o CNPq, isso é raro, isso é muito difícil o CNPq aprovar por meio de edital de seleção pública, que concorre o Brasil todo, aprovar 2 projetos no Acre. É porque deixa a gente mais tranquilo com relação à ideia que a gente teve para fazer o projeto. Além do CNPq, o projeto contou com a participação da Unesp, de uma OICIP, da Andiroba, que é uma organização não governamental aqui do Acre, e nós da Engenharia Florestal. A ideia do projeto era chegar numa lei municipal da Mata Ciliar, conseguir aprovar uma lei municipal da Mata Ciliar nos 8 municípios cortados pelo Rio Acre, de Porto Acre a Cis Brasil. Os 8 municípios acreanos, porque depois o Rio Acre ainda vai para o Amazonas, até a boca do Acre, que é a foz do Rio Acre no Purus, que ocorre no município de Boca do Acre, por isso que ele tem nome de Boca do Acre. Mas os 8 municípios do Acre estão envolvidos nesse projeto no Ciliar. E a ideia era um programa de extensão, estruturar, organizar um programa de extensão, executar, né, esse programa de extensão para conseguir aprovar uma lei municipal da Mata Ciliar. Por que isso e de que forma que eu chego nessa lei municipal da Mata Ciliar? Para que isso? Para que essa lei municipal da Mata Ciliar e como é que eu chego nisso? Esse era um dos produtos principais do Ciliar Só Rio. Esse é o Rio Acre, começa aqui em Rio Branco, chega até Assis Brasil. Nós estabelecemos uma área do projeto de 2 quilômetros de cada margem do rio, da margem esquerda e da margem direita do rio, no sentido da nascente, no sentido de Porto Acre para Assis Brasil. Essa era a área do projeto, uma área extensa. E os produtos do projeto, o que a gente conseguiu fazer com o projeto, se referem a essa área. Eles são circunscritos a essa área, não é da bacia hidrográfica como todo, é nessa área, esses 4 quilômetros, 2 quilômetros de cada lado. E a primeira coisa importante é o que é mata ciliar. E isso é fundamental, que todo mundo pensa que sabe, mas não é bem assim, não é tão simples. Primeiro tem uma questão terminológica. Nós optamos por usar mata ciliar porque a gente acha que explica melhor, esse termo mata ciliar explica melhor o lugar onde a gente vai trabalhar. Os geógrafos gostam de chamar de floresta ripária, outro de galeria, floresta de galeria, e aí tem uns 4, 5 nomes de denominação que confundem mais do que ajuda. O importante é que é a floresta. É uma tipologia florestal que ocorre na margem do rio, mas no Acre a gente tem um problema sério de saber exatamente onde começa essa margem do rio, onde termina o leito do rio, vem o barranco e começa a margem. Tem determinados trechos do Rio Acre que isso é muito difícil.
Até hoje a gente confunde. O fiscal do IBAMA costuma multar o produtor ribeirinho porque ele faz agricultura na mata ciliar ou na várzea, algo proibido, mas na verdade ele está fazendo agricultura de leito do rio, dentro do rio. E essa é permitida. Essa pode e essa não tem problema nenhum, porque quando o rio encher, ele vai adubar de novo aquele leito. Uma coisa é agricultura de leito de rio, permitido. Outra coisa é agricultura de várzea e de mata ciliar. O que é leito do rio? O que é mata ciliar? O que é várzea? O que é igapó? Tem que ter experiência para conseguir separar isso, identificar e separar isso. E esse projeto Ciliar Seu Rio ajudou a gente a ter essa experiência, a acumular essa experiência. Mas a definição simples é essa: é a floresta, a tipologia florestal não é o capim, não é a vegetação que ocorre na margem do rio, é a floresta que ocorre na margem do rio, e esse quadro que define as larguras definidas pelo Código Florestal. O Código Florestal exige uma largura mínima de 30 metros da mata ciliar. Quando começa o barranco até o final da mata ciliar, uma largura de 30 metros, que é o mínimo que o produtor deixa mesmo. Porque o produtor, na maioria das vezes, ele desmata a mata ciliar. A mata ciliar tem várias funções. Ela é importante, essa floresta, chamada de mata ciliar, ela é importante para o rio, tem várias funções, pelo menos umas 8 funções. Nós, engenheiros florestais, a gente trabalha com 3 funções que tem muito intimamente relacionada com essa floresta, que está na mata ciliar. Com a floresta, não com a vegetação. O capim não entra nessa história, com a floresta, que está na mata ciliar. Primeiro é o assoreamento. Quanto maior a biomassa florestal existente na mata ciliar, mais fundo vai ser o rio, menos assoreado ele vai ser. O segundo é o desbarrancamento. Quanto melhor a biomassa florestal na mata ciliar, menor o risco do barranco ceder. Menor o risco de formar um meandro abandonado, menor o risco do desbarrancamento. E o terceiro, que é o que eu mais gosto e que é o mais importante no curto prazo para o produtor conseguir renda, conseguir ser pago para manter essa mata ciliar, que é o ideal, que é o que se espera acontecer, é a turbidez da água. Quanto maior quantidade de floresta na mata ciliar, quanto maior a largura, o produtor deixa os 30 metros que a lei obriga ele a fazer isso. Quando deixa. Mas quanto maior essa largura, menos turbidez a água vai ter, menos barrenta ela vai estar. Eu gosto dessa função da mata ciliar com relação à turbidez, porque ela está diretamente ligada ao custo do tratamento da água que chega na casa das pessoas. Quanto mais barrenta a água chega na estação de tratamento, mais produto químico, no caso sulfato de alumínio, vai ser gasto para decantar esse barro. Então, quanto menos barrenta ela chega, mais barato é o custo do tratamento da água. Essa diferença, pela quantidade de barro que a mata ciliar impede que chegue no rio, é o dinheiro que o produtor tem que receber. Esse dinheiro é do produtor. O serviço, essa limpeza foi ele que fez. Foi a mata ciliar que ele cuida que fez. Essas 3 funções da mata ciliar, assoreamento, desbarrancamento e turbidez da água, é que de respeito tem mais a ver com a gente da engenharia florestal. O projeto foi justificado com base nessas 3 razões. Primeiro, 50% da mata ciliar do Rio Acre está destruída, está desmatada. Tese do professor Luiz Augusto, aqui da UFAC, uma tese recente, defendida agora, comprova esse grau de desmatamento. Metade da mata ciliar do Rio Acre está destruída. Segundo, é que os municípios podem legislar. Eles podem aumentar, eles não podem reduzir a largura de faixa de 30 metros estabelecida pelo Código Florestal. Mas ele pode botar 50 metros, ele pode aqui nesse município, a largura da mata ciliar do Rio Acre é de 50 metros, é de 35 metros. Ele pode aumentar essa largura. E por último, que o programa Bolsa Verde, criado em 2010, por volta de 2010, que remunera o ribeirinho, remunera
a R$ 100 para ele, por mês para ele manter a mata ciliar, ele não atrai o produtor, porque ele não considera a área, ele não é por hectare, se um produtor tem 10 hectares de mata ciliar, vai receber R$ 100. O outro que tem 1 hectare de mata ciliar, ele vai receber os mesmos R$ 100 por mês. O programa ele não se mostrou atrativo, ele não convenceu o produtor a não desmatar a mata ciliar para receber os R$ 100. A gente precisava investir na lei municipal. Essa é a área do projeto, esse em azul, o Rio Acre. Os 8 municípios cortados pelo Rio Acre. O Rio Acre não só corta esses municípios, ele abastece esses municípios. Então, a mata ciliar, ao longo de todo o trajeto do Rio Acre, é fundamental, ao longo dos 8 municípios. Porque todos os municípios tiram a água do Rio Acre. Eles são abastecidos pelo Rio Acre, fora o uso agrícola, fora o uso para irrigação, que é menor, mas que existe. Esse é o primeiro produto do coisa. Para chegar na lei da mata ciliar, assim, como é que eu chego na lei da mata ciliar? Na lei municipal da mata ciliar. A lei municipal, ela tem que me dizer, aqui no município, qual é a área que está desmatada da mata ciliar. Ela precisa me dizer mais, ela precisa me dizer qual é o trecho aqui do município que está o desmatamento antigo, que está muito crítico, que é muito crítico. O desmatamento, a condição de assoreamento é considerado crítico. O primeiro produto do projeto foi esse. Pegar uma imagem de satélite, a imagem do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um órgão reconhecidíssimo internacionalmente, de extrema confiança, e que produz esse material, essa ferramenta, que é a imagem de satélite. Pegar essas imagens, fazer algumas checagens de campo nos 8 municípios, e para cada município ver a área desmatada. Calcular a área desmatada e ver qual é o trecho crítico em cada um desses municípios. Nós fizemos isso em Brasileia, em Porto Acre, em Epitaçulândia, em Assis Brasil. Aqui dá para vocês verem, ó, a área do projeto. É 2 quilômetros de cada margem do Rio Acre. 2 quilômetros da margem esquerda de largura, a faixa de largura que o projeto pegou. De Porto Acre até Assis Brasil. 2 quilômetros da margem esquerda e 2 quilômetros da margem direita. Contrário, né? 2 quilômetros da margem esquerda, 2 quilômetros da margem direita. No total de 4 quilômetros, uma faixa de 4 quilômetros de largura, incluindo o rio. Nesse trecho, de Porto Acre até Assis Brasil. Era a área do projeto. Esse mapa de Assis Brasil é muito interessante. Dá para ver exatamente essa área que eu estou falando e dá para ver exatamente a proximidade com a área urbana de Assis Brasil, a intensidade de desmatamento da mata ciliar aumenta de forma absurda, enquanto que chegando para a cabeceira do Rio Acre, aí a área de floresta está bem conservada. O outro produto do projeto foi o inventário florestal. Então, para chegar na lei municipal da mata ciliar não é uma coisa simples. Primeiro a gente precisava fazer um mapeamento temático com imagem de satélite para saber a área desmatada na mata ciliar e qual é o trecho crítico em cada município que precisa de recuperação imediata. O segundo produto foi o inventário. Nós usamos essa metodologia de modelo de amostra em conglomerado, uma metodologia consagrada, reconhecida pelo INPA, pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, pela FUNTAC, pelo Serviço Florestal Brasileiro. Uma metodologia difícil de aplicar na mata ciliar, muito difícil de aplicar. A equipe tem que chegar, encostar o barco na beira do barranco, subir o barranco, iniciar uma medição com essa escadinha, a cada 50 metros uma unidade que vai ser medida, um trabalho difícil de fazer, mas a gente aplicou no Rio Acre. E o resultado do inventário é esse. Uma lista de 20 espécies de maior IVI mata ciliar, que tem o maior índice de valor de importância para a mata ciliar. Essas 20 espécies é que vai ser priorizada no plantio para recuperar a mata ciliar. Essas 20 espécies é que vão ser as espécies usadas na restauração florestal da mata ciliar. Você não recupera a mata ciliar com manga, com jambo, com coqueiro
E você nem planta açaí ao longo de toda a mata ciliar. O inventário te dá essa resposta, mas qual espécie que eu vou usar? A resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, do CONAMA, ela obriga que sejam espécies endêmicas da mata ciliar. Espécie endêmica significa espécie que ocorre naquele município. Então, o inventário te dá isso. Ele te dá essas 20 espécies que ocorrem naquele município, que podem ser consideradas endêmicas para atender a resolução do CONAMA, para você produzir a muda para restaurar aquela mata ciliar. Fizemos o mapeamento por satélite, fizemos o inventário. Esse para Brasileia, Ouricuri, Murmuru, as palmeiras sempre aparecem. As palmeiras são recorrentes. Burra leiteira, mutamba, seringueira também é uma espécie que sempre aparece. E aí chegamos na largura técnica, que era o grande, uma das coisas mais importantes para a lei municipal, para estar na lei municipal e ao mesmo mais importante para o produtor, mais importante para a sociedade, para os acrianos, e ao mesmo tempo que mais assusta os vereadores, porque, claro, que é o cálculo da largura técnica, não vai ficar nos 30 metros estabelecidos pelo Código Florestal. Nós calculamos, e a média de largura da faixa de mata ciliar para o Rio Acre, que nós calculamos é de 234, enquanto o Código Florestal estabelece em 100 metros, ou seja, quase 2,5 vezes a maior, né? Mais do que o Código Florestal estabelece. Mas calculamos para cada município. Epitaciolândia 375 metros, Capixaba 167 metros. Agora a gente tinha tudo que a gente precisava para a lei da mata ciliar. A gente tinha o mapeamento, tinha as espécies que o inventário disse para nós, e tinha a largura, calculamos a largura que precisava. Faltava a legislação, a lei municipal da mata ciliar. Fomos nas escolas, em cada município, mobilizamos as pessoas e fomos em cada Câmara de Vereadores, pedimos uma audiência pública, fizemos essa palestra, apresentamos os resultados que o projeto tinha adquirido naquele município, para aquela municipalidade. Usamos a ferramenta da palestra padrão, a ferramenta de extensão da palestra padrão. Elaboramos esse banner a gente deixava de presente para a Câmara. Até hoje, se a gente for em alguma Câmara Municipal desses 8 municípios, está arriscado, está o banner lá. Preparamos uma proposta de lei com base nesses dados que o projeto deu, com a área desmatada, as espécies e a largura que tem que ter. E deixamos na Câmara de Vereadores, para que algum vereador se animasse, apresentasse a proposta e aprovasse a lei municipal da mata ciliar. Dentre as publicações do projeto, essa talvez seja uma das mais importantes. Foi da Alana Chocorós, que é professora do IFAC de Chapuri, formada aqui em Engenharia Florestal. Teve uma participação brilhante nesse projeto, ajudou assim muito. E fez a monografia com essa análise das câmaras de vereadores. Sabe qual é o resultado? Ninguém, nenhum vereador apresentou uma proposta de lei conforme a gente tinha deixado. Chegou-se a discutir a mata ciliar em algumas sessões depois que a gente fazia essa audiência pública, mas a lei mesmo apresentar, isso não foi adiante. Não significa que o programa de extensão fracassou, mas significa que não teve o sucesso que a gente esperava que tinha. Mas o público, o vereador, não é um público fácil de se lidar. As outras publicações do projeto, esse projeto ele rendeu muito. A gente produziu muita coisa com esse projeto. E aí, ano passado, a Tainara reuniu essa quantidade de material que a gente tinha publicado. 34 monografias a gente fez com o tema da mata ciliar do Rio Acre. 34 monografias. Não só isso, além da monografia. A gente publicou esse livro, que todos vocês já devem ter comprado, lá na Livraria Paim, que é um livro que reúne essa experiência. Um livro elaborado pela equipe do projeto, que eu coordenei a edição, e que reúne toda essa experiência que eu acabei de falar aqui com vocês. Esse é o blog do projeto, todo esse material está lá no blog, o mapeamento, os mapas, o material de extensão, folder, os banners que a gente deixou
nas câmaras de vereadores, marca-texto, ou seja, todo o material que a gente usou no projeto está lá, nesse blog. Esse blog, a blogueira do blog é a Alana faz isso há 10 anos, com uma disciplina que merece o reconhecimento de todos. E esse é o exercício. O exercício tem uma pegadinha. Eu peguei só a parte do Bolsa Verde e a ideia é que vocês consigam, embora o Bolsa Verde remunere R$100 por mês para o produtor, para ele não desmatar a mata ciliar, ele não se sente atrativo. Então, o que vocês fariam para mudar o programa Bolsa Verde, para que o produtor ribeirinho que tem direito ao Bolsa Verde se sentisse atraído e deixasse de desmatar a mata ciliar? Pessoal, era isso. Fique em casa. Até a próxima. Para disponibilizar lá na nossa gravação das aulas. Ô, gente, então, gente, essa é a palestra do professor Écio, né, que na verdade é uma aula, né? E aí, nós vamos abrir aqui para uma discussão, tá, com vocês. Eu fiz aqui alguns apontamentos, tá? Sobre esse projeto, né? E a primeira coisa, né, que eu queria dizer, é um projeto replicável, né? É um projeto que nós podemos fazer, quem sabe, né, Vicente, no futuro nós não tenhamos aqui no Ambihidro um estudo envolvendo o rio Muriaé, o rio Carangola, né, o rio Pomba, o rio Paraíba do Sul, né? Então, assim, um projeto assim muito interessante, né, extraordinário. Então, eu queria aqui, né, eu vou começar aqui só como uma forma de dar um pontapé inicial, tá? E depois eu quero ver a participação de vocês, todos. E aí, o que é interessante a gente observar, tá? Bom, uma região, né, em que, né, como que é importante a gente conhecer as realidades, né, do Brasil. A gente acha que o Acre é muito diferente do que acontece aqui, né? A gente acha que o Acre é o quê? É um santuário verde, mas a gente observa justamente o quê, né? Que os hídricos, as mesmas coisas que acontecem aqui, acontecem lá. Talvez aqui num grau um pouco maior, haja vista a população, né? Haja vista a quantidade, talvez, né, de efluentes lançados nos cursos dos rios, mas essa questão da mata ciliar, você vê que passa pelo mesmo problema, né? E aí uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, pessoal. Essa é a segunda palestra da nossa disciplina, né? A primeira da professora Tereza Cristina Pizarra, agora com a palestra do professor Écio Rodrigues da Silva, é a segunda palestra em que as instituições de pesquisa, de ensino, oferecem alternativas para a sociedade, e essas alternativas, esses estudos, eles emperram onde? Na vontade política dos gestores, dos gerentes, né? Vocês viram ali, né? Você vê um trabalho assim extraordinário feito pelo professor Écio, o trabalho também extraordinário lá da professora Tereza Cristina Pissarra, da Unesp, né? E aí aquela coisa, né? O professor Écio já adiantou, nenhuma Câmara apresentou um projeto de lei da mata ciliar. Agora, aí pode virar e falar assim, e aí? Poxa, não adianta nada. Opa, não, devagar com andor. Qual que é o nosso papel enquanto instituição de pesquisa, enquanto instituição de ciência? É provocar o debate, tá? Então, esse é o nosso papel. O nosso papel, o que é? É estar irmanado com as questões do povo. Entenderam o que eu estou falando? Então, o que acontece? Infelizmente, né, no Brasil, tá, a política a gente sabe como é que é, né? Até na minha palestra de semana lá do dia 17 eu falei, né? Hoje em dia, as transnacionais que chegam no Brasil, ao invés de construir prédio, de desenvolver projetos de infraestrutura, elas vão e compram políticos. É mais barato, né? Então a gente sabe o que é política. Só que a gente, enquanto pesquisador, nós temos a função de quê? De provocar, né? Nós somos aquela coisa da arte, né, cara? O Glauber Rocha, ele fala uma coisa muito interessante, parecida com essa provocação em relação à arte. A nossa função, enquanto cientistas, é provocar o debate. Então, eu queria dizer isso aí para vocês, doutorandos do Ambihidro, que nós temos que, sim, chegar para a sociedade com soluções. E aqui eu queria destacar esse ponto aí, né, apresentado pelo professor Écio. Um trabalho extraordinário, né? Um trabalho aí com uma metodologia científica
interessantíssima. Você vê, cara, que daí, né, você tem 34 monografias, um livro, e aí, né, Vicente, vai muito aí, né, cara, ao encontro daquilo que nós temos buscado no Ambihidro, né, que é oferecer o quê? Produtos tecnológicos. E um projeto como esse do professor Écio é um produto tecnológico para a comunidade. Aí eu passo aqui, o Vicente, para você fazer umas considerações também, tá? Então tá, deixa eu fazer alguns comentários, né? Eu acho que essa palestra traz aí uma série de informações interessantes, né? Desafios aí que a gente também enfrenta aqui, na verdade, né? Mas antes de comentar sobre a palestra, trazer uma informação que eu recebi hoje por e-mail, no e-mail do Comitê de Bacia, que existe mais um projeto de hidrelétrica no Rio Itabapoana, a montante de Rosal. Pois é. Pegando lá na atividade, eu recebi lá um e-mail, inclusive com a documentação junto à Ana, para esse, ou seja, é o terceiro empreendimento que está sendo proposto, em um rio que já tem 6 hidrelétricas, né? Então, assim, bastante preocupante. E aquela mobilização que eu até postei lá no grupo, né? Uhum. No grupo do Ambihidro, dos alunos sim. também. Uhum. Então, assim, a gente fica refém disso tudo, né? Dos empresários. O país hoje está com as portas abertas para quem quiser fazer qualquer tipo de empreendimento aqui, seja de baixo impacto, de alto impacto, né? Nosso país está realmente passando um momento muito difícil, né? Você quer falar? Quero falar, Vicente, até aproveitar aí, eu tinha colocado até para falar no final, mas já que você levantou aí esse ponto, no dia 12 de maio, pessoal, nós vamos ter uma palestra com o professor Carlos Freitas, com Ednilson, que se não me engano foi dado de mestrado. Ele que mandou e-mail hoje informando essa ideia. E vamos ter também a participação do Antônio, né, o professor Carlos Freitas do campus IF Bom Jesus, o Ednilson, né, ele é doutorando da UENF, né? E ele vai defender agora esse mês. E o Antônio também faz parte aí de uma ONG chamada Redim. Então, dia 12 de maio, nós vamos ter uma palestra sobre essa situação que o Vicente falou, da implantação de hidrelétricas na rede do Rio Itabapoana. Diga, Vicente. Convida a Inês, porque a Inês também está numa mobilização grande lá na Bacia do Macaé, ela vai gostar de participar. Bom, mas vamos aqui ao tema da palestra, né? Eu diria o seguinte: projeto de pesquisa é muito difícil nesse país, principalmente porque a gente acaba se deparando com falta de recursos. Mas eu não tenho dúvida em afirmar que projeto de extensão ele dá muito mais trabalho e exige muito mais do pesquisador, né? Como esse projeto que está colocado pelo professor. Agora, um projeto de extensão no Acre é um desafio acima de qualquer realidade que a gente encontra aqui, né? Condições lá, provavelmente falta de recurso, falta de acesso, sujeito ali uma série de, né, doenças, malária e outras doenças, né, características daquela região. E vendo aí a empolgação do professor, a gente vê que eles estão fazendo um trabalho exemplar, né? Um trabalho que deve ser bem divulgado por nós e pelas outras instituições, né, naquela região. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria destacar é o esforço do professor lá, né, da equipe, né, não é ele sozinho, provavelmente, mas certamente ele deve ter assim, um desafio muito grande, né? Ele falou que é o segundo projeto mais importante em termos de recursos da universidade, mas, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da proposta, de dar subsídios aí para a legislação municipal, né? É muito interessante, né? E eu até queria deixar uma pergunta, Adriano, que você pudesse depois passar para ele, se lá eles têm no município, no estado, na área que ele atua, pagamento por serviços ambientais, lei de pagamento por serviços ambientais, edital, etc. Porque ele falou de uma bolsa lá de R$100, deve ser a Bolsa Floresta, que é tipo uma bolsa que o governo paga, né, para que o ribeirinho não desmate, né? Então, a proposta da Bolsa Floresta é essa. Então, ele falou de uma bolsa de R$100, deve ser ela. Mas é um valor muito pequeno, né? No mundo de hoje, R$100, a gente gasta muito mais no final de semana na hora de fazer um churrasco, você sabe disso, né? Sendo bem honesto, né? Então, é um valor muito pequeno.
Então, se perguntar a ele se alguns desses municípios que ele trabalhou lá, o projeto, se tem o pagamento de serviços ambientais, que é algo que é o sonho de consumo, né? A gente tentou aqui um projeto em Carapebus, não conseguimos muito sucesso, parte do projeto foi realizado, né, para poder preservar nascentes, mas no caso aí, na questão da preservação da mata ciliar, seria um serviço ambiental importante, né? Serviço é um PSA hídrico, né? Então, essa ficaria a primeira questão, né? E a outra é se eu não percebi que ele falou muito em lei municipal. Se algum município, se algum município, de fato, que ele falou ali, ele chegou a apresentar na Câmara de Vereadores, mas se algum município, né, eu acho que ele disse que não teve nenhum município, mas se algum município não teve nenhuma iniciativa, não é possível. Sim, é sempre triste, né, você ouvir isso. Uma ação tão bonita, levantando dados tão importantes, né? E nenhum município, nenhum vereador apresentou um projeto, proposta de projeto de lei, no sentido de preservar, de remunerar o produtor rural com essas matas ciliares, né? Eu acho que valeria a pena insistir, porque, assim, é bastante complicado, né? Não ter nenhuma iniciativa nesse sentido, até porque, né, Adriano, tem aqueles partidos verdes, partidos não sei o quê, que dizem que defende aí o meio ambiente, a natureza, né? Então, mesmo que politicamente, deve ter alguém aí alinhado com isso, né? Eu acho que eu ficaria por aqui. Beleza, Vicente. Pessoal, tá aberto então aí, gente, para a gente bater esse papo, trocar uma ideia. Né? O Vicente já encaminhou aqui algumas questões. Vocês têm algum comentário, alguma questão para fazer? Comentário da palestra? Tá, então estamos aí para discutir. O professor Écio, né, infelizmente, não vai poder dar esse retorno para nós agora, né? Mas aí eu vou encaminhar para eles e para ele e vou disponibilizar também o contato deles, se vocês quiserem ter um contato direto com ele. Tá aberto então, gente, tá? Quem quiser falar, pode levantar a mão ou ligar logo o microfone, tá bom? Para vocês aí. Certo? Eu tenho um comentário.